Olá, o programa Perfil Parlamentar de hoje recebe Luiz Fernando Farias. Natural de Porto Alegre, ele recebeu 1.939 votos nas eleições de 2012, ficando como primeiro suplente do Partido dos Trabalhadores. Tem 58 anos e é coronel da Brigada Militar. Foi secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana entre 2009 e 2010 e de Obras Públicas e Serviços Urbanos em 2011 e 2012. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia. É uma satisfação conversar com a comunidade de Novo Hamburgo através da TV Câmara. Gostaria de saber, o senhor atuou por mais de 30 anos na Brigada Militar. Como é que foi o seu ingresso na corporação? Na realidade, eu incluí na Brigada porque queria ser médico. Eu sou de família pobre, humilde, sem recursos, e a faculdade de medicina é uma faculdade muito cara, né? Então eu vislumbrei, fiquei sabendo que existia um colégio que pagava para estudar. Como eu queria ser médico, eu disse, bom, mas aí está a minha oportunidade, vou estudar, vou receber e aí vou fazer minha faculdade de medicina. Foi assim que eu entrei para a Brigada, com 15 para 16 anos de idade. Na época eu cursava o ginásio e incluí na Brigada mediante um concurso, né, e a partir disto a vontade de ser médico foi substituída pela carreira militar, pela qual eu me apaixonei. Mas então eu entrei para a Brigada não para ser brigadiano, mas fiquei 32 anos trabalhando na Brigada Militar e me apaixonei pela farda, pela carreira, pelo convívio com os camaradas e desisti da ideia inicial de ser médico. Foi assim que eu entrei. Na época que o senhor entrou na Brigada, provavelmente era muito diferente do que é hoje, né? Os brigadianos eram mais valorizados. Como é que foi, assim? Teve um motivo pelo qual o senhor se apaixonou por essa carreira? Na realidade, como eu disse, eu tinha 16 anos de idade, nunca tinha saído de casa, né? E a partir do convívio, né, com outras pessoas, o meu convívio social foi basicamente a minha juventude dentro da Brigada, até porque o meu curso de formação de oficiais durou 5 anos, dos 16 aos 21, ou seja, a minha adolescência e parte da juventude, ela foi vivida dentro de um quartel, dentro de uma academia, e a partir disto a nossa vida passou a ser direcionada para isso aí. Uhum. E quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou ao longo da carreira? Eu não tenho lembranças ruins, a não ser alguns ferimentos em serviço, por conta da própria profissão, mas afora isso aí, a questão médica, de saúde, por conta de ferimento, eu só tenho lembranças positivas, lembranças boas. Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades, conheci muitos lugares, porque trabalhei a maior parte da minha carreira profissional no interior do estado, né, em várias cidades. Então conheço praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul em cima desta minha profissão e não enfrentei dificuldades. Acredito que a questão da valorização do policial militar, ela, por conta até da Brigada Militar, que é uma instituição centenária, o prestígio e a valorização continua o mesmo. Ela não sofreu uma queda. O que aconteceu foi um aumento da criminalidade. Né? E com o aumento da criminalidade, os serviços da Brigada Militar passaram a ser menos eficazes, não por conta da ineficiência do brigadiano, mas sim por conta do aumento da criminalidade numa proporção diferente
do que se aumentava o efetivo. O efetivo da brigada é um efetivo que gira em torno de 30 mil homens, historicamente, desde que eu incluí na brigada. Isso eu incluí em 1972, já fazem 41 anos que eu incluí na brigada. E gira em torno disso aí. E a criminalidade vem aumentando. Até essa semana eu estava vendo um vídeo de uma homenagem aos 105 anos do 1º Batalhão de Polícia Militar, onde eu fui subcomandante em 1997, há 15 anos atrás. E na época um ex-comandante-geral deu uma entrevista para esse programa, programa inclusive cujo mentor, infelizmente, faleceu num acidente na Serra Gaúcha, o Paulão, né, ele que era o mentor desse programa. E ele entrevistava o Coronel Narvaz, que era ex-comandante-geral da Brigada Militar, lá em 1997, e o Coronel Narvaz, naquela entrevista, dizia que estava muito preocupado com o aumento da criminalidade, que estava aumentando muito, não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América Latina. Isso há 15 anos atrás já existia essa preocupação com o aumento da criminalidade. E de lá para cá, isso veio numa proporção geométrica aumentando, né? Então é uma luta hercúlea, né, que os governos, e aí não tem que se colocar a culpa nos governos, é o mundo moderno, tem feito milagres e ginásticas, fazendo o brigadiano clonar brigadiano porque o crime é sazonal. Quando eu digo que o crime é sazonal, o crime ele muda de lugar. Quer dizer, se existe algum problema num lugar, se ataca aquele lugar e aí vai para outro. Até ao longo do ano, né? Por exemplo, nós percebemos que quando a população migra agora para o litoral no verão, a criminalidade vai junto, né? Isso deve ser difícil de combater. Né? Também, e tem o problema do tipo de crime, né? Tem a época do roubo de carro, tem a época do assalto ao comércio, tem a época do sequestro de pessoas ligadas a banco, né? O sequestro relâmpago, que é uma modalidade de crime que não existia há tempos atrás, a solicitação de pagamento de resgate por carro furtado, que há bem pouco atrás não existia isso aí, né? O carro era roubado para ser desmanchado ou para se fazer um assalto. Hoje o carro é roubado para que o proprietário do carro pague um resgate de 2, 3 mil reais para reaver o seu próprio carro, né? Então, esse é o tipo de evolução da criminalidade que a polícia e os organismos policiais têm que se adaptar e estão se adaptando no sentido de combater. E quando é combatido, se consegue debelar uma quadrilha, bom, ali adiante surge um outro tipo de delito, isso é o ônus da sociedade moderna. Vereador, e tanto o pessoal da Brigada como a Polícia Civil se queixam muito da legislação, né, em relação à criminalidade, dizem que o trabalho da polícia acaba sendo por vezes ineficaz, né, por conta de uma legislação que favorece o crime. O senhor concorda com isso? Concordo, e aí existem vários fatores. Existe a questão da legislação, existe a questão do sistema prisional super saturado, né, onde não existe, quer dizer, o Poder Judiciário fica inclusive pressionado, né, a não aumentar a massa carcerária, e por conta disso existem algumas benesses que são colocadas. Existem casos de pessoas que são presas 2 vezes na mesma semana, 3 vezes na mesma semana, são colocados em liberdade por conta de algum artifício legal e voltam a delinquir. Então existe uma série de fatores que fazem com que o serviço policial seja prejudicado. Existe a atuação policial, mas a legislação penal ela faz com que esses delinquentes usem desse artifício legal para voltar às ruas e, em consequência, voltar a delinquir. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, né, já que estamos em um programa que é para contar um pouquinho da sua história, o senhor tem 4 filhos, como é que o senhor conciliou, né, a família e o trabalho na brigada, que é bem puxado, né, com essas mudanças todas de cidade? Conta um pouquinho para a gente. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque apesar de nascer em Porto Alegre, eu consegui criar 4 filhos
como se diz no interior, a campo fora, né? Meus filhos foram criados todos no interior do estado. Quando eu retornei a Porto Alegre após 18 anos de serviço, eles já estavam, a mais nova estava com 15 anos, né? Então, foram criados na campanha, lá pela fronteira oeste, Livramento, Santiago, Rosário do Sul, São Borja, São Francisco de Assis. Eu tenho 3 filhos natural de Santiago e uma filha, a filha mais velha, natural de São Francisco de Assis. Então, e eles adoram a infância que tiveram, por conta da liberdade, né, da segurança que tiveram no interior do estado. Então eu me considero muito feliz e acho que a minha vida enquanto brigadiano, enquanto oficial da Brigada Militar, ela favoreceu a criação dos meus filhos. Porque se eu tivesse uma outra profissão, talvez eu não tivesse essa diversidade de cidades, de locais, né, e também não tivesse a liberdade na criação dos filhos. E eu tenho até um filme em Santana do Livramento. O meu filho, que hoje também é brigadiano, é soldado da brigada, vai iniciar o curso de oficial agora em janeiro, ele correndo num campo e os quero-quero fazendo rasante em cima da cabeça dele e ele se atirando no gramado. Eu tenho esse filme e é um filme que demonstra a liberdade e demonstra a forma como eles foram criados, de uma forma simples, mas com liberdade, com tranquilidade para crescer e se desenvolver. E tanto que um deles acabou seguindo, né? O senhor falou agora. Eu tenho, por conta dessas carreira militar. Por conta dessas transferências, eu servia em Santiago e em 1987 eu fui transferido para Livramento, Santana do Livramento. Eu era tenente e a esposa estava grávida da minha filha mais nova. E eu fui transferido para Livramento, e eu fui para Livramento e levei o meu filho de 5 anos, que é o único filho homem que eu tenho. E fomos morar no quartel, em Santana do Livramento. E lá nós ficamos praticamente 1 ano, ele com 5 anos, morando no quartel. Quando ele tinha 1 ano de idade, eu levava ele para o quartel para tirar serviço junto comigo. Então, se eu posso dizer assim, esse se criou dentro do quartel? Sim, ele se criou dentro do quartel. E a partir dessa criação dentro do quartel, ele se apaixonou também pela minha profissão, e tanto é verdade que, assim que foi possível, ele incluiu na Brigada Militar como soldado, fez o curso de Direito, fez o concurso para oficial, foi aprovado, está aguardando ser chamado agora no início de janeiro, mas porque o sonho dele sempre foi seguir a carreira que eu segui. É um orgulho para mim ter o meu filho na mesma carreira, apesar de que com o aumento da criminalidade e os riscos que corre um brigadiano, cada vez que ele sai para o serviço um pouco me corta o coração de receio que aconteça alguma coisa. Mas os filhos são criados para o mundo e não para a gente, né? Então nós temos que nos adaptar. Pois é, vereador, e o senhor, né, falando dessa questão do seu filho e tal, a Brigada tem um trabalho importante com as crianças, né, tanto que um dos primeiros projetos que o senhor apresentou aqui na casa foi o do PROERD, né, como política pública. Qual a importância de envolver já as crianças desde a escola nessa questão da segurança pública, de prevenção contra as drogas, né? Por que o senhor apresentou esse projeto aqui na casa? Bom, na realidade, primeiro o PROERD, né? Eu acredito que a criminalidade, mais de 90% dos crimes, eles têm uma origem, e a origem são as drogas, né? E para se livrar deste mal que é a drogadição, não existe outro caminho a não ser a educação. E a educação se dá na mais tenra idade, né? Lá quando tem 5, 6, 7, até os 10, 11 anos de idade. E esse programa é um programa que visa justamente mostrar para as crianças
no momento da sua alfabetização, no momento da sua inclusão na comunidade escolar, fazê-las conhecer todos os tipos de drogas e fazer conhecer os malefícios que essa droga traz. E em cima disso aí é que está. O ProERD não é um programa com consequência imediata. O ProERD é um programa com consequência futura, com consequência no futuro das crianças. E hoje nós já temos pessoas já adultas, com 20 anos de idade, que têm orgulho em dizer que participaram do ProERD e por conta da participação do ProERD hoje tem uma vida bastante regrada, longe da drogadição e por conhecerem os malefícios que essa droga traz. E o ProERD em Novo Hamburgo, sempre, todos os anos, tinha uma dificuldade de operacionalização por conta de recursos. Cada vez mais o número de crianças aumentava e tinha que comprar camiseta e outros materiais e existia esse problema da falta de recursos. O projeto de lei que nós apresentamos e foi transformado em lei, transformando o ProERD como política pública de prevenção às drogas e à violência, autoriza o Poder Executivo, independente de autorização da Câmara de Vereadores, de conveniar com a Brigada Militar para a aquisição do material necessário para esse programa. Foi o primeiro projeto que eu apresentei, foi um projeto que me causou bastante alegria e agora, nesse segundo semestre, eu estive conversando com o Tenente-Coronel Cláudio, comandante do 3º Batalhão, foram formadas 2.100 crianças no segundo semestre, no ProERD, e através desta lei a Prefeitura adquiriu 2.100 camisetas, né, sem nenhum problema burocrático que impedisse. E esse era um problema que todos os anos existia e fazia com que muitas vezes até as crianças se formassem sem um material por conta da necessidade de uma legislação específica. Então foi um projeto importante que já está dando frutos para a nossa gurizada e principalmente fazendo com que as crianças e os seus pais possam ter a noção dos malefícios da droga na nossa sociedade. Bom, vereador, nós comentamos que o senhor é natural de Porto Alegre, passou por várias cidades do estado. Quando que o senhor veio para Novo Hamburgo? Bom, exatamente dentro da minha carreira, passei por vários lugares e terminei a minha carreira enquanto oficial da brigada como coronel aqui em Novo Hamburgo, comandando o Comando Regional do Vale dos Sinos. Eu fui transferido para Novo Hamburgo em 2001, por ocasião de um fato lamentável acontecido aqui na região, que foi a morte do tenista Thomas Engel, né, que foi através de um disparo de uma arma que era portada por um tenente da brigada. E a segurança pública ou os organismos policiais é que nem time de futebol. Se tem uma crise, troca o treinador. No caso da segurança pública, se acontecer uma crise na segurança pública, troca o comandante. E na época foi o que aconteceu. Eu estava em Pelotas, né, comandando o Comando Regional Sul, né, que era 38 municípios da região sul do estado, e aí me convidaram para vir para Novo Hamburgo por conta da necessidade de se trocar o comando na época, em vista desse fato lamentável que aconteceu. E aí sempre o Vale dos Sinos foi um lugar, e é um lugar, onde é muito difícil de trabalhar enquanto polícia militar, enquanto brigada militar, por conta da criminalidade, né? Porque é muito mais fácil trabalhar, por exemplo, em Arroio Grande, Santa Vitória do Palmar, Canguçu, Piratini. Deve ter sentido bastante diferença, né? E vir para trabalhar em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Sapucaia, né, que era na época a região do Vale dos Sinos. Mas nós não tínhamos por que não aceitar mais esse desafio e foi assim que nós
viemos para Novo Hamburgo. Eu tenho um irmão que também é coronel da brigada e que foi aspirante no 3º BPM e ajudou inclusive a construir o campo de futebol do 3º BPM. E por conta dessa lembrança do meu irmão, do que ele falava em relação ao 3º BPM e a Novo Hamburgo, foi que eu resolvi aceitar esse desafio. Não me arrependo, adotei Novo Hamburgo, né, com muito carinho, porque a cidade me acolheu com muito carinho também, e eu pude aqui desenvolver um trabalho em torno de 3 a 4 anos dentro da Brigada Militar. Pude conhecer a comunidade como um todo na área da segurança e, a partir disto, criar raízes aqui na cidade de Novo Hamburgo. Então tá, no próximo bloco nós continuaremos conversando com o Coronel Farias. O programa Perfil Parlamentar vai para um breve intervalo, voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Perfil Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Luiz Fernando Farias. Vereador, no bloco anterior nós falamos um pouquinho da sua carreira na brigada, né? Mas o senhor acabou não nos contando como é que foi a sua infância, né? Como é que o senhor cresceu em Porto Alegre. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou oriundo de uma família pobre, né? A minha mãe nunca trabalhou, meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. Com 10 anos eu comecei a trabalhar com ele era treinador de cavalo no Hipódromo do Cristal. E com 10 anos eu comecei a trabalhar com ele como cavalarista, que é o que limpa as baias dos cavalos. Com 13 anos, quando ele morreu, eu fui trabalhar com meu avô, porque na época não existia, ou se já existia, meu pai não participava do sistema do INSS, na época INPS, não recolhia, não deixou pensão para minha mãe, deixou como herança para mim um relógio de pulso e para o meu irmão um relógio de pulso. Foi a herança que o meu pai deixou. Minha mãe teve que sair para vender Avon para sustentar 5 filhos. E nós fomos morar com meu avô. Lá com meu avô eu fui jardineiro, fui jornaleiro, fui criador de coelho, fui limpador de piscina. Isso dos 13 aos 16 anos de idade. O senhor morava na Zona Sul de Porto Alegre? Na Zona Sul de Porto Alegre, com meu avô lá. Isso aí, essas dificuldades, eu estudava num turno e no outro turno eu trabalhava. O meu avô tinha uma virtude, que na época eu considerava um defeito, que ele não deixava, nós tínhamos horário para brincar. O horário para brincar era a partir das 5 horas da tarde. Até as 5 horas da tarde era trabalhar. De manhã estudava e de tarde trabalhava, em qualquer coisa. Se não tivesse nada para fazer, ele se acocava no jardim e fazia nós arrancar as rosetas. Né? Então, isso aí foi a formação do meu caráter, da minha personalidade, foi através do trabalho, desde 10 anos de idade. E depois, com 16 anos, então, quando eu entrei para a Brigada Militar através de concurso público, é que eu passei a exercer atividade profissional. Mas eu considero, e eu sempre falo que o meu avô foi quem realmente formatou a minha personalidade, o meu caráter, e eu tenho uma gratidão eterna por ele,
pelo que ele foi na vida, um batalhador que ele era deficiente físico, tinha uma perna mais curta que a outra por conta de um acidente acontecido no Prado, enquanto treinador de cavalo também, mas sempre foi linha dura, fazendo com que nós tivéssemos uma atividade permanente durante a nossa infância, e isso aí nos deu tranquilidade para nosso futuro, encararmos as dificuldades da vida com sabedoria e sempre lembrando do legado do nosso avô. Então eu agradeço muito a ele pela infância e adolescência que me proporcionou. E o senhor acha que essa questão hoje, né, da educação, de ser mais liberal, das crianças, dos jovens não poderem trabalhar, né? O senhor acha que isso também influencia na questão da criminalidade, essa liberalidade que se tem hoje com os jovens? Esse é um assunto complexo, né? São outros tempos, né? Na época, por exemplo, não existia computador, né? Na época, o brinquedo é o jogo de bolita, né? O jogo de bola, soltar pandorga, né? Esse era carrinho de mão, né? Esse era o brinquedo. E hoje tem o computador, e muitas vezes as crianças ficam presas ao computador. E a questão do limite, ela é fundamental na educação, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A questão da criança que fica 24 horas por dia na frente do computador, sem ter um limite de horário para exercer aquele prazer, né? É prejudicial sim na educação. Então, cada atividade tem que ter o seu limite, a sua regra, tem que ter a hora de brincar, tem que ter a hora de fazer o tema de casa, tem que ter a hora de estudar, tem que ter a hora do computador. E é tendo esses limites que vai se poder formar o nosso adulto do futuro no dia de hoje. Vereador, agora vindo, né, um pouquinho para a política, quando que o senhor ingressou na política? Também foi por acaso, né? Também foi por acaso. Na realidade, eu era comandante regional do Vale dos Sinos em 2001, 2002, e na época o secretário do Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul era o senhor Tarcísio Zimmermann, morador de Novo Hamburgo, preocupado com a segurança de Novo Hamburgo, me procurou enquanto comandante regional para conversarmos sobre o que fazer em relação à segurança da região e especificamente de Novo Hamburgo. E a partir disso nós começamos a conversar, né? Eu não o conhecia, começamos a conversar sobre as questões de segurança, estabelecemos uma parceria, fomos ao governo do estado, ao secretário de segurança, pedindo mais efetivo. Na época nós conseguimos 120 brigadianos que vieram de outras partes do estado, ganhando diária para trabalhar, reforçar o policiamento aqui. E a partir desta parceria se estabeleceu uma relação de respeito, né, profissional, e que evoluiu para uma relação de amizade no futuro. Quando eu estava próximo a me aposentar, e o então secretário Tarcísio Zimmermann foi candidato a prefeito em 2004, e ele me procurou pedindo para que eu fizesse ou ajudasse na montagem do programa de governo na área da segurança pública. Eu estava me aposentando, né? Me aposentei em março de 2004, e aí montei um programa de governo na área da segurança para o candidato Tarcísio, e quando terminei, entreguei para ele, e ele me convidou nessa oportunidade para trabalhar com ele. E a gente aceitou, e a partir disso se estabeleceu uma relação muito forte, né? Desde 2004 que trabalho com ele, e foi assim que eu entrei na política, né? Sem ter um planejamento, nunca pensei
em trabalhar na política, sempre pensei em me preparar para me aposentar na Brigada Militar. Por quê? Porque existia um histórico de pessoas que se aposentavam na Brigada Militar sem ter se preparado e entravam em depressão, inclusive com uma morte muito precoce. E eu me preocupei muito em me preparar para me aposentar. E quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Tarcísio Zimmermann, eu abracei por conta justamente da necessidade de ter uma outra ocupação que pudesse focar, né, e impedir que a depressão pós-carreira, porque a carreira militar, principalmente para quem chega ao nível de coronel, tem uma série de benesses, né, de mordomias, que se a pessoa não se preparar para viver sem elas, entra em depressão. Eu, graças a Deus, eu sempre me preparei para isso e quando passei a trabalhar com o Tarcísio, eu comecei a ver a cidade de Novo Hamburgo de uma outra maneira, né, e a conviver com outras pessoas, e fico muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar nesta área, de poder servir a comunidade de uma outra forma que não na área da segurança. E depois, né, em 2008, quando o Tarcísio foi eleito prefeito aqui em Novo Hamburgo, o senhor assumiu a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Como é que foi esse desafio de ser secretário? Foi muito gratificante. Até porque na oportunidade, quando nós assumimos a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, quando estava sendo implantado o PRONASSE no país, que é o Programa Nacional de Segurança e Cidadania. E nós encaminhamos projetos junto com o prefeito Tarcísio e implantamos o PRONASSE aqui em Novo Hamburgo, com vários projetos, o Território da Paz no bairro Santo Afonso, o programa Mulheres da Paz, o projeto Protejo, o Farol, o Justiça Comunitária. E esses projetos, o Justiça Comunitária até hoje funciona. O Mulheres da Paz foi um sucesso, o programa Protejo foi um sucesso, o coordenador inclusive é hoje o vereador Roger, né, que era o coordenador do programa Protejo, e eu era o coordenador geral do PRONASSE como um todo. Nós locamos aquele prédio que hoje ainda existe lá, que é a base PRONASSE, na rua Buenos Aires, do bairro Santo Afonso, e ali passou a ser uma referência comunitária. Até hoje ali se desenvolve atividades do PELC, que é o Programa Esporte e Lazer na Cidade, que também fazia parte do PRONASSE, através da Secretaria de Educação. E aquilo ali nós colocamos ali em 2009, nós implantamos aquela base PRONASSE ali, e até hoje existe aquele local como referência comunitária. Foi muito, muito bom para nós. Na questão da segurança pública como um todo, além da implantação do Programa Nacional de Segurança e Cidadania, nós aprendemos a conhecer a Guarda Municipal, as suas atribuições, trabalhamos no sentido de valorizar a Guarda Municipal. Nós trouxemos o primeiro Congresso Nacional das Guardas Municipais para Novo Hamburgo, um grande evento, um congresso que historicamente só era realizado no eixo Rio-São Paulo ou alguma praia paradisíaca do Nordeste brasileiro. Nós trouxemos para Novo Hamburgo no ano de 2010, 2011. Também nosso governo, quando eu era secretário de Segurança, implantamos o risco de vida para o guarda municipal. Foi uma conquista histórica, por conta de que o guarda municipal não recebia risco de vida, recebia periculosidade. E a periculosidade, a diferença entre um e outro é que quando o guarda municipal se aposentasse, a periculosidade cessava e ele não levava para a reserva. E com o risco de vida ele inclui na aposentadoria. Isso dá O que acontecia? Quando o guarda se aposentava enquanto recebia periculosidade, que é um índice de 30% do vencimento, ele perdia 30%, ou seja, se aposentava e passava a ganhar 30% menos do que ganhava. Com a implantação do risco de vida, ele se aposenta com a aposentadoria integral.
Isso era uma luta antiga da categoria. Uma luta histórica, né? desde o início da Guarda Municipal. Isso nós conseguimos, né, claro, com a concordância, né, do prefeito Tarcísio, mas foi uma luta nossa de implantar o risco de vida da Guarda Municipal. Além de outros benefícios, como a jaqueta de couro também, né, que os guardas municipais trabalhavam no inverno com jaqueta de nylon. Né? Isso aí também é uma luta histórica. Né? E nós, durante a nossa gestão enquanto secretário de Segurança, adquirimos a jaqueta de couro para todos os guardas. Ou seja, nós nos identificamos com os guardas municipais, colocamos um diretor permanente que continua até hoje, né, que é o diretor que está há mais tempo na Guarda, como diretor da Guarda Municipal, que é o diretor Everaldo, e a partir disso pacificamos a Guarda Municipal e colocamos a nossa doutrina, a nossa filosofia de trabalho à frente da Secretaria. E depois o senhor, em 2011, foi para outra secretaria, que também é uma secretaria bastante grande, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. E como é que foi esse trabalho na Secretaria de Obras? Foi um outro desafio, né? Talvez o maior desafio da minha vida profissional, por conta de que toda a minha vida profissional foi trabalhar na área da segurança e, na oportunidade, o prefeito Tarcísio pediu para que nós assumíssemos a Secretaria de Obras, no sentido de, pelo perfil nosso enquanto administrador, de trabalhar para cuidar da nossa cidade. E eu, quando assumi a Secretaria de Obras, eu perguntei para ele o que o senhor quer que eu faça. E ele me respondeu: eu quero que tu cuide da nossa cidade. Né? E foi o que a gente procurou fazer. A Secretaria de Obras é uma secretaria muito difícil, com uma gama imensa de serviços, com problemas históricos e quase que insolúveis, né? Por conta da história. Nós temos, por exemplo... E muitas obras também que estavam vindo para a cidade por Exato. conta do parque. Mas a questão das obras até é um incômodo temporário, né? Que foi muito gratificante para nós ter um monte de obras abertas, escola de educação infantil, UPA, unidade de saúde da família, uma série de obras que foram implantadas, várias praças, né? A Praça da Buenos Aires, que nós fizemos, a Praça da Floresta, que nós realizamos, mas o principal problema da Secretaria de Obras é a questão do esgoto pluvial. E por que é problema? Porque a canalização de concreto ela tem uma vida útil. Um cano de concreto tem uma vida útil em torno de 25 a 30 anos. E a canalização de Novo Hamburgo, ela data de 60 anos, 50 a 60 anos. Ou seja, a canalização de Novo Hamburgo, ela entrou em colapso. E isso aí, para trocar toda a canalização de Novo Hamburgo, é um investimento terrível. Bom, nós fizemos várias obras do manejo das águas pluviais, a obra da Andrade Neves, por exemplo, a Galeria da Andrade Neves. Uma luta de mais de 40 anos da comunidade e que nós conseguimos fazer. Da Caxias do Sul, nas Nações Unidas, também outra luta histórica. Muitas outras lutas não conseguiram ser feitas. Nós temos uma luta nossa, e é importante colocar, o extravasor do Arroio Peri. Tá? O Arroio Peri é um arroio que cruza o bairro Canudos e que, por conta de vários fatores, a colocação de lixos, o aumento, até a precipitação pluviométrica muito grande, ele, a cada chuva mais forte, transborda. É necessário que se construa um extravasor do Arroio Peri, que é uma galeria que vai permitir com que se dobre a capacidade de vazão do Arroio Peri. E nós trabalhamos no projeto. Nós tivemos, inclusive, semana passada, 10 dias atrás, em reunião com o atual secretário de Obras para verificar como está essa situação. Buscamos, junto ao prefeito municipal, a necessidade de que se acelere esse projeto
mas é a questão histórica de que existem várias coisas a ser feitas e não existe, o cobertor é curto. Se faz uma coisa, tem que deixar de fazer outra. Nós temos o Arroio Peri, nós temos o Arroio Manteiga, nós temos o Arroio Gauchinho, são várias obras que têm que ser feitas e que vão ser feitas. Vereador, e como secretário, o senhor certamente recebeu por diversas vezes muitos vereadores, muitas indicações, muitos pedidos de providência. Como é que o senhor se vê agora do outro lado, né? Não de executor, mas de legislador, solicitando essas tantas questões para o executivo? É uma situação completamente diferente. Eu, graças a Deus, enquanto secretário, estando nas duas pastas, eu tive um relacionamento muito bom com todos os vereadores, né, porque sempre tive comigo que um pedido de providência de um vereador é um auxílio que ele está prestando para a administração pública municipal, na medida em que o vereador, como representante do povo, está levando para a administração municipal um problema da população que necessita ser resolvido. E a partir disso nós sempre encaramos esses pedidos de providência como um auxílio que os vereadores prestam à administração pública, trazendo os problemas que devem ser resolvidos. Agora, enquanto vereador, como tu disseste, eu estou do outro lado, ou seja, agora eu peço. E eu traço uma diferença gritante entre a função do vereador e do secretário. O secretário manda fazer e o vereador pede e reza para que seja atendido. Então é assim que nós nos sentimos. Nós sentimos muitas vezes impotentes para resolver o problema da comunidade, mas a comunidade busca o vereador para tentar resolver os problemas. E nós encaminhamos a quem tem o poder de executar, argumentamos pela necessidade da execução e chulhamos para ser atendido. Vereador, como tem sido esse seu primeiro ano, né? O senhor foi eleito primeiro suplente, mas devido ao vereador titular assumir a pasta, o senhor está aqui desde o dia 1º de janeiro. Como tem sido esse seu quase um ano como vereador aqui na casa? É um ano de aprendizado. É um período em que nós procuramos aprender o processo legislativo, aprender os trâmites normais da casa, sempre procurando trabalhar e tratar a todos, funcionários, demais vereadores e a própria comunidade, com muito respeito, porque isso aí é uma coisa que o meu avô me ensinou: respeite para ser respeitado. Então, independente de se ter ideias diferentes, independente de se ter posições diferentes, nós todos somos seres humanos e moramos na mesma cidade e queremos o bem para a nossa comunidade. Então temos que nos respeitar. E é sempre respeitando um ao outro que nós conseguimos, durante este ano, conviver harmonicamente com todos os vereadores e com todos os funcionários dessa casa. Nós trabalhamos em alguns projetos como falado do ProERD, nós trabalhamos um projeto do servidor público em relação à servidora pública, que enquanto gestante e trabalhando numa área insalubre, não tinha a garantia da retirada ou do afastamento daquela função. Trabalhamos nesse projeto arduamente, não conseguimos com que ele fosse a plenário por conta de algum parecer de inconstitucionalidade com o qual nós não concordamos, e estamos com ele guardado para na primeira semana da próxima legislatura entrarmos de novo. Nós encaminhamos um projeto sobre os ostomizados, que são pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, de saúde, e que precisam ser conhecidos, né, para que seja conscientizada a nossa comunidade de que qualquer um de nós pode, em algum momento da vida, estar como um ostomizado ou estomizado, e que necessita, sim, de ter garantias na sua locomoção, no seu dia a dia da nossa cidade. E, acima de tudo,
como eu falei no início, esse primeiro ano foi um ano em que nós procuramos e sempre estamos procurando aprender de que forma nós podemos, enquanto legislador, enquanto representante da nossa comunidade, desenvolver o melhor trabalho possível como representante do povo. Vereador, o senhor que fez parte, né, do primeiro governo do PT aqui na cidade, como avalia esses primeiros 9 meses aí do governo Luiz Lauermann? Eu acredito que também o primeiro ano de qualquer governo é um ano de aprendizado, né? Independente de ser do mesmo partido, é um outro governo, é uma outra cabeça, é uma outra filosofia de trabalho, é o jeito próprio de governar. Cada prefeito, cada administração tem a sua cara. A administração Tarcísio Zimmermann teve o seu jeito de governar, teve a sua cara, colocou em prática os seus projetos, e a administração Luiz Lauermann, nesse primeiro ano, está, e apesar, além disso, um ano mais curto, porque ele assumiu dia 22 de março, não assumiu em janeiro, então ele está tomando o pé da situação, colocando a sua marca, o seu jeito de governar. É um ano em que as finanças não foram boas, por conta disso muitas coisas tiveram que ser modificadas do seu curso natural, no sentido de reduzir gastos, né? A prova disso é o Natal, a programação de Natal, que foi uma programação bem mais modesta dos anos anteriores, por conta da inexistência de um recurso que possibilitasse, mas de qualquer forma está sendo realizada as atividades natalinas, para não deixar passar em branco, e acredito que o próximo ano, sim, será um ano em que essa administração dará um salto de qualidade, porque todo o primeiro ano é um ano de aprendizado, de ajuste da casa e de colocação da sua marca enquanto administrador. Sua expectativa para os próximos 3 anos de mandato? Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho que agradecer aos eleitores, né, que me colocaram nesta condição, né. Segundo, quero dizer que o meu mandato é um mandato que depende muito da administração municipal, por conta de que sou o primeiro suplente. Se permanecer na Câmara de Vereadores, eu procurarei trabalhar de acordo com a minha consciência, com aquilo que nós trabalhamos durante a campanha, de só prometer aquilo que pode ser cumprido e de nunca prometer o que não pode ser cumprido. De saber dizer não quando não existe possibilidade de atender, né? Então, trabalhar buscando representar a comunidade que nos escolheu, que votou em nós, mas representar de acordo com a nossa consciência, com as nossas convicções, sempre procurando atender aquilo que é melhor para a nossa comunidade, independente de partido político. Nós estamos aqui para defender a comunidade e não um partido político. Tá certo, então. Muito obrigada, vereador, pela sua participação. Eu agradeço pela oportunidade de estar conversando com a comunidade de Novo Hamburgo através da TV Câmara. Agradeço pela possibilidade de externar um pouco da minha história. Agradeço pela possibilidade de externar um pouco do meu trabalho e aproveitar para colocar à disposição o meu gabinete aqui na Câmara de Vereadores para que possamos, a comunidade, através do vereador, buscar soluções para quaisquer problemas possíveis de ser solucionados. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Esse foi o vereador Luiz Fernando Farias e no próximo programa nós estaremos de volta com a história de mais um vereador da 16ª legislatura. Até lá!